E aí, pessoal, beleza? Então, estou aqui de volta para fazer mais uma análise de prova, né, de concurso, que vocês me mandam as provas. Mas antes, então, lembrando que dia 8, semana que vem, quarta-feira, a gente começa a turma de março do curso de inglês para concurso público, tá? Visando mais a área da educação, para professores de inglês, tá? Então, ontem, foi dia 1º de março, eu não dei aula, porque a gente vai ter 5 quartas-feiras desse mês. Então, eu optei por começar dia 8, fazer dia 8, 15, 22 e 29. E aqui você tem algumas opções de curso. Você pode fazer as 2 primeiras quartas-feiras, as 2 últimas, ou fazer as 4, que daí fica um precinho mais acessível, apesar de que não tá caro, né? Então, assim, ó, se vocês quiserem mais informação, depois eu vou deixar aqui nos cards ou na descrição o link do vídeo que eu já fiz falando do curso, como que funciona, como que vocês vão receber o material, links, enfim. E qualquer coisa tem o meu WhatsApp ali na descrição do vídeo também, vocês podem me chamar a hora que for. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, não se preocupem, tá? É porque eu também dou aula, né, e tal, então fica às vezes sem responder, mas não se preocupem que eu respondo, tá bom? Ou se quiserem entrar no grupo dos teachers também, eu vou deixar o link ali que nós temos o grupo dos teachers no WhatsApp. Ali também vocês podem me mandar prova, vocês podem me pedir ajuda, enfim, ali a gente troca bastante ideia e os professores trocam ideias também entre si, se ajudam, então é um grupo bem legal, tá? Bem solidário. Então hoje eu vou fazer a resolução dessa prova aqui, tá? Da Bahia, do estado da Bahia, de 2022. Só assim, qual que é a banca? Aqui, ó, a banca é essa, tá? IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Então, me pediram para fazer análise dessa prova. A prova, a parte só de inglês, tá? Lembrando que vocês podem me mandar provas que vocês querem que eu analise, que gostaria de ver a análise aqui no canal, a resolução, a explicação, enfim. Vocês podem me mandar no meu WhatsApp privado ou lá no grupo dos teachers mesmo, tá? E eu vou colocando elas numa fila, tá? Só para vocês terem uma ideia, agora tem 16 na fila e essa é a número 5, tá? Essa é a prova número 5 lá na fila. Então, conforme vai dando tempo, eu vou fazendo o vídeo das provas na ordem que elas foram chegando, que foram sendo enviadas para mim, tá bom? Então, essa é a número 5. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Lembrando que eu analiso só a parte de inglês, tá? Então, vamos lá. Essa prova aqui é um pouco diferente, eu nunca tinha feito, acho, uma dessa banca, tá? Ela pega bastante gramática, diferente da maioria que pega bastante interpretação, essa daqui pega mais gramática. Mas é uma prova bem interessante, não é muito difícil, mas como todas, exige atenção e conhecimento, né? Então, é o que eu sempre digo, se você conhece o assunto de inglês, você responde qualquer banca, tá? Muito difícil falar assim, não, nós temos que fazer um curso preparatório específico para banca tal, específico para banca tal. Não, gente, em inglês, se você sabe o conteúdo, você responde qualquer banca, tá? É só ter atenção. Então, vamos lá. Analise a sentença, we will have finished our new book by the end of the year. Ela expressa um tempo futuro. Assinale a alternativa correta em relação à estrutura. Bom, então aqui ele vai te pedir, como está sublinhado aqui, né? Vou aumentar um pouquinho aqui a ponta. Aí. Como está sublinhado aqui, we will have finished. Então, provavelmente, o novo está pedindo o nome do tempo, né? Ó, futuro simples, presente contínuo progressivo, futuro contínuo progressivo, passado contínuo progressivo, futuro perfeito. Passado é boa, né? Então, aqui, ó, o próprio enunciado já disse, ela expressa um tempo futuro. Então, não tem como ser o passado, né? Isso é uma questão lógica. Se é futuro, ela também não tem como ser presente, apesar de que aqui a gente sabe que pode usar o present continuous como futuro, então vamos deixar. Mas eu tenho que analisar o nome do tempo verbal. Veja bem, eu tenho will, que é futuro, né? Daí eu tenho have e um verbo na terceira coluna, que caracteriza o quê? Os perfect, né? Os tempos perfeitos, os tempos compostos. Então aqui eu tenho future perfect, tá? Future perfect. Então, não é um futuro simples, porque o futuro simples seria só will.
Não é presente, porque eu teria que ter is, are ou am, né? O verbo to be no presente, para estar no presente. E um verbo com ing, sempre que eu tenho a palavra contínuo ou progressivo, eu tenho que ter um verbo com ing, isso é obrigatório. Futuro contínuo também não é, porque não é contínuo, não tem ing, tá? Passado nem vamos conversar, né? Então, só sobra a mesma opção da letra E, é futuro perfeito. Eu tenho minhas anotações aqui, se às vezes eu falar alguma besteira, tá? Se eu fico olhando aqui para o lado é porque eu tenho meu caderno aqui. Próximo. Considere o diálogo a seguir e as regras do tempo verbal presente perfeito em inglês. Assinale a alternativa que preenche o diálogo corretamente, perdão, correta e respectivamente. Então, present perfect. Present perfect, tá? Vou perguntar com ever. Ever pede present perfect, né? Porque vai te pedir o quê? Você alguma vez na tua vida, você já fez tal coisa? Então, have you ever met a famous person? Não tem como ser diferente aqui, né? Você já conheceu, você já encontrou uma pessoa famosa? Então, não dá para ser a primeira. Has não, porque has é para he, she, it. Não dá para ser did, tá? E met, nossa, nem vamos comentar. Já me sobra essa de cara, ó. Yes, I have. Sim, eu conheci. I already met Marcos Mion. Eu já conheci o Marcos Mion. Então, aqui, como é uma ação terminada, eu volto para o simple past. As outras todas, aqui teria que ter um ponto um ponto final, né? Period. Então, como essa daqui é uma ação já completa no passado, eu conheci o Marcos Mion, eu uso o simple past. Nas outras, aqui como eu estou pedindo, você já alguma vez, have you ever met a famous person? E a resposta vai ser yes, I have, porque tem que concordar ao mesmo tempo verbal, tá? Então, opção B. 23. Cara, essa daqui tá sempre, né? 80% das provas tem o actual, actually. A palavra actually é considerada um falso cognato. Lembrem-se que nós temos cognatos verdadeiros e falsos cognatos, tá? Esse assinale devia estar com 2 S's, né? É por isso que às vezes eu desconfio daí das respostas em inglês, porque se eles já são capazes de errar no português, quem dirá no inglês, né? Dentre as alternativas, a única que pode realmente ser considerada um cognato. Veja bem, ele não pediu um falso cognato. Olha a jogada deles, eles te colocam o falso cognato, tá? Para te distrair, para te distrair não, para focar tua atenção no falso cognato, mas eles pedem qual que é um cognato. Quando fala só cognato, gente, é o cognato verdadeiro. O que é o cognato verdadeiro? Aquela palavra que se escreve muito parecido ou exatamente igual ao português e que realmente tem aquele significado. Por exemplo, computer. Me diga que vocês olham para essa palavra e não sabem que é computador. Computer, tá? É um cognato. Student. University. Essas todas são cognatos verdadeiros, tá? Porque elas se escrevem iguais ou muito parecido com o português e elas têm realmente o significado que elas parecem. Então, university é universidade, computer é computador, student é estudante. Essas palavras são apenas cognatos, ou alguns chamam de cognatos verdadeiros, tá? Então, cuidem, não é o falso que ele está pedindo. Cigar é um falso cognato, né? Porque é charuto. Offensive é o único aqui que dá para traduzir como ofensivo, desagradável. Deception, cuide com deception, tá? Deception é fraude, engano, não é decepção. Confident não é confiante, tá? Perdão, não é confidente, confident, né? Não é confidente, é confiante, seguro de si. E pretend a gente sabe que é fingir, né? Então aqui a resposta é a B, que é offensive. 24. A gramática da língua inglesa classifica os substantivos em contáveis e incontáveis. Os substantivos contáveis podem ser contados e os incontáveis não podem. Nem precisava ter colocado isso, né? Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Bom, então eu tenho que prestar atenção nessa questão dos contáveis e incontáveis, tá? Tesla seemed to have a high level of intelligence.
Intelligence é incontável, mas eu estou usando o artigo aqui me referindo a level, e level é contável. A high level of intelligence está certo. Let's get rid of all... Não, let's get rid of the old luggage. Luggages não, né, gente? Luggage é incontável, só existe no singular, tá? A gente nunca vai usar uma palavra incontável no plural. Please clean your equipment every day. Equipment é incontável. Tá certa, né? A 1 tá certa, a 2 tá errada, a 3 tá certa. They have a lot of money. Money é incontável, mas o A aqui tá junto com lot, né? Então, certo. 1, 3 e 4. Não, 1, 2 e 4. Não, 1, 3 e 4. Assinale as afirmativas corretas. Apenas a 4. 1, 2 e 4. Cara, o gabarito está me dizendo letra C. Mas eu colocaria 1, 3 e 4. Essa questão deveria ser anulada, tá? Se eu entendi ela certo, eu estou vendo certo, não estou deixando nada passar, essa questão deveria ser anulada. Clean your... A 2 não está certa. A 1 está certa, olha bem, a 1 está certa. Então, eu teria que eliminar aqui. A 4 está certa. Então, eu elimino aqui, fico com essas 3. A 2 não está certa, porque eu não uso luggage. Não, não é só a 4, porque a 1 está certa. Não, esse daqui deveria ser anulado, tá? Se alguém está vendo alguma coisa que eu não estou, que eu estou deixando passar, por favor, coloque ali nos comentários, mas essa 24 deveria ser anulada. Bom, para quem faz um concurso e coloca assinale com S em português, a gente pode esperar tudo nas respostas de inglês, né? 25. Analise a sentença. The curator is opening the museum at 10 o'clock a.m. Ela expressa o tempo futuro. É correto afirmar que a estrutura foi usada para expressar. Então, aqui, is opening at 10 o'clock. Então, veja bem. Um plano futuro que foi confirmado, um plano no futuro que não foi confirmado. Não confirmado, ele está confirmado porque é às 10 horas, né? Já está marcado. Uma ação que não está em progressão agora, ela não está em progresso agora, porque ele está com sentido de futuro, ó, ela expressa um tempo futuro, então eu diria que ela não está em progresso agora. Uma ação que já aconteceu, não. Um plano no passado que não foi, nem vou continuar, passado não, né? Um plano para o futuro que foi confirmado, uma ação que não está em progressão agora. Para mim, as duas estão certas. Plano futuro que foi confirmado. Ó, novamente, o gabarito traz a letra A. Mas eu, se tivesse, quando eu fiz essa prova, eu assinalei a C, tá? Porque a gente usa o present continuous para expressar algo num futuro, que já está marcado, agendado, certo de acontecer. Confirmado, né? Então, se quiserem colocar a opinião aí de vocês nos comentários e me ajudar, essa provinha tá muito mal elaborada, tá? Sinceramente. Me desculpe aí a banca, mas 26. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta que usou a preposição corretamente. Então, aqui eu tenho que prestar atenção no in, no on, no from, no on. A terrible accident happened in Christmas Day. Não. Sempre que você tiver dia, tá? É on. Por isso que na frente dos dias da semana é on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, tá? Tudo que tiver day é on. Então, aqui teria que ser on. A on já está errado. Então, também não pode ser aqui. There is a lot of red tape, so the car will be ready on 3 weeks. Em 3 semanas, dentro de 3 semanas, né?
A 2 também tá errada. Blake had been there from 5 years, não, for 5 years, não é de 5 anos, é por 5 anos. A 3 também tá errada, então só nos resta 4. My dream is to be in New York on New Year's Eve. Na noite, na véspera de Ano Novo, não é dia, tá? É véspera, evening, então é on. A preposição na afirmativa 4 está certa. É isso? É. Eu vou até olhar minhas respostas aqui, porque essa é outra para mim que devia ter sido anulada. Para mim tá errado, tá? Mas coloquem ali nos comentários o que vocês acham. Olha bem. Analise as formações de gerúndio dos seguintes verbos: ski, sleep, stop, begin e occur. Assinale a alternativa incorreta em relação à formação morfológica do verbo. Então, eu tenho que analisar os 5 gerúndios aqui, ó. Ski, eu só coloco ing, tá certo? Fica com 2 i's mesmo, é estranho, eu sei, mas tá certo. Sleep, tá certo. Stop, consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante. Agora, olha esse daqui. Qual que era o verbo? Begin. E eles mudam para begging, tá? Então, isso daqui pode gerar uma confusão, porque se você pegar, até vou pegar aqui para confirmar no dicionário, que na hora eu não me toquei. Porque se você pegar o verbo begging, o que é beg? Com E, é implorar, tá? Implorar. Então, se você pegar beg, vamos ver aqui, verbo, structures. Onde é que tá ele? Enfim, o bag com ing, se eu tiver o verbo aqui, ó, beg, procurem depois, beg é implorar, tá? Para colocar o ing nele, o que que eu faço? Eu dobro o G, porque é consoante, vogal, consoante, e daí coloco o ing. Esse verbo tá certo, tá escrito corretamente, mas não é o begin. Então, aqui pode gerar a confusão no candidato, tá? E o occur, que é o errado, porque teria que ter 2 R's, né? Que é consoante, vogal, consoante. Só que eu acho que essa questão foi muito mal elaborada de novo. Pelo fato deles trocarem o verbo aqui, isso aqui pode confundir o aluno. Então, coloque aqui que era beg, não begin. Daí, assim, estaria certa a questão, tá? Provinha bem mal feita, ou não tiveram tempo de revisar, de corrigir, mas bem mal elaborada. Analise as sentenças a seguir. Ferrari is, parará, car. No, Bugatti lá. Eu não vou dizer isso aqui não, porque isso aqui é francês, eu acho, né? A ave negra deve ser alguma coisa assim. É mais cara que a Ferrari. Então, primeiro a pessoa deve estar dizendo, a Ferrari é o carro mais caro, né? Custa. Então, eu colocaria the most. A chuva. Já não tá chovendo que chega aqui em Santa Catarina, né? The most expensive car is more expensive than. E aqui tá comparando, né? Ela é mais cara. A Bugatti é mais cara que a Ferrari. Então, eu preciso do the most expensive. The more não existe. The most expensive. Aqui não tem o the, né? E more expensive. Aqui, letra A. Analisa as sentenças a seguir. Neymar Júnior is a soccer player. Lionel Messi is a... Não, is. Then Neymar, então aqui vai ser um comparativo. Tem then, né? Cristiano Ronaldo is and sportsmen in the world. Bom, vamos ver quais são as opções de... No primeiro espaço, temos well-known e famous. Neymar Júnior is a famous ou well-known, mas só o adjetivo aqui. Por que só o adjetivo? Porque eu tenho um artigo aqui.
tá? Artigo substantivo, então eu vou montar o quê? Eu vou montar o sintagma nominal, determinante, modificador e substantivo, tá? Então, determinante, modificador, substantivo. Então, aqui tem que ser ou só o famous ou só o well-known. Então, aqui não dá. Porque na primeira eu não posso ter nem comparativo nem superlativo. Aqui também não. Ó, já matamos a frase, já matamos a alternativa. Lionel Messi is more famous than Neymar, but more famous than. Cristiano Ronaldo is the most well-known, é o mais conhecido e o melhor, the best sportsman. É realmente a letra A que fecha, tá? Nossa, que chuvarada, hein? Sabe-se que os pronomes reflexivos podem ter uma função enfática. Neste caso, eles se adaptam à pessoa ou à coisa que será enfatizada. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Bom, então vamos lembrar, pronomes reflexivos, myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, themselves, né? Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que ver se as frases têm um pronome reflexivo. Essa é a primeira coisa, tá? Mary is a journalist. She talked to the prime minister. Their self não existe, né? É themselves. É them e é plural. Selves. Então, essa frase aqui já está totalmente errada. Pede qual que está correta, né? A 1 está errada, então eu elimino você. E a 1 também está errada, então eu elimino duas alternativas. Mary is a journalist. She talked to herself. Ela falou com ela mesma e a primeira-ministra, enfim. A 2 também está errada, né? 3. Mary is a journalist. She talked to the prime minister herself. Ela falou ela mesma, né? Com o primeiro-ministro. Eu acho que essa daqui está certa. A 3 está certa, né? 3 está certa. 3 está certa. The journalist Mary talked to the prime minister him. Nossa, cadê o pronome reflexivo aqui? Não tem pronome reflexivo? Então, é só a 3. Letra C. 31. Um dos usos do tempo verbal presente contínuo ou presente progressivo é o de indicador de ação temporária em progresso no momento presente. Assinale a alternativa que responde corretamente a questão. What is Mary doing? O que a Mary está fazendo? Bom, se ela tem está fazendo, eu vou precisar dela está fazendo alguma coisa na resposta. Tenho que ter o ing. Aqui não tem. Aqui não tem. Is going, tem going. Aqui não. Então, não vai ter going na resposta. Tem used to aqui é passado? Did? Não. Então, só pode ser she is cleaning the house now. Ela está limpando a casa agora. 32. Leia a definição. Esse tempo verbal é usado para indicar a ação que foi completada antes de outra ação ocorrer. Quando você tem isso daqui, ó, antes de outra ação ocorrer, é o passado que veio antes de outro passado. É o tinha feito, tinha acontecido. O paciente tinha morrido quando o médico chegou. Duas frases no passado. O que aconteceu primeiro? O paciente morreu, depois o médico chegou. Aquela que aconteceu primeiro eu coloco no past perfect. O paciente tinha morrido quando o médico chegou. Isso é past perfect. 33. Analise a frase. It will be raining tomorrow morning. Estará chovendo amanhã de manhã. Essa expressão marca o tempo futuro, óbvio. É correto afirmar que a estrutura usada expressa um plano no passado. Tem passado aqui, nem olha, né, gente? Previsão baseada em fatos ou ideias, tá? Então, a única que tinha passado era aquela ali, né? It will be raining. Bom, se eu uso o going to, eu tenho mais certeza, é baseado em fundamentos, tá? O will é baseado mais em pensamentos, opiniões e ideias. Então, um futuro que foi confirmado, não, essa história de futuro confirmado que já colocou lá na outra questão, sinceramente eu não entendi o que eles querem dizer.
Como é que você tem um futuro confirmado? Uma intenção de fazer algo? Não. A ação que estará em andamento em um determinado... Tá certo? Tá? Essa daqui também te deixa na dúvida. Uma previsão baseada em fatos ou ideias, eu não colocaria, porque o will é uma previsão baseada em opiniões. Baseada em fatos e ideias é com going to, daí teria que ser aqui, ó. Going to be raining, tá? Tomorrow it is going to be raining. Daí seria baseado em fatos e ideias. Tipo, tu viu a previsão, tá lá que vai chover, tu olha para fora, o céu tá carregado com nuvens, então você tem um fato para basear a tua previsão. Então você vai dizer, it is going to be raining tomorrow. Agora, quando você fala will, é baseado no teu pensamento, na tua opinião. O gabarito traz a letra E como resposta, tá? Sinceramente, eu acho essa questão aqui muito confusa. Provavelmente eu não assinalaria a letra E. Se fosse eu respondendo o concurso, eu teria marcado a letra D, tá? Deixem aí nos comentários. Nossa, essa prova vai render comentários, hein? Vamos lá. A gramática da língua inglesa define o simple past tense como um tempo verbal que é usado para falar sobre coisas que aconteceram ou existiram antes do presente. Assinale a alternativa em que o simple past tense esteja correto. Bom, primeiro que eu não vou usar o verbo no passado numa pergunta, né? Se eu já tenho o auxiliar, não coloco o verbo no passado. Think, o que é isso, meu Deus do céu? Prudence studied music at school last year. Essa tá certa. John not cooked. Ah, tô falando que nem índio agora. Do John cook? Não, aqui teria que ser ou did, né? Que é o passado, ou does. Então, não. Realmente a letra C é a correta. Daí nós temos um texto sobre Nikola Tesla, tá? E já diz aqui, ó, olha como eu digo para vocês sempre que é importante ler o título, vocês vão lembrar depois numa questão. Nikola Tesla Biography, a biografia do Nikola Tesla, tá? Então fala um pouquinho aqui no primeiro parágrafo o que ele era, o que ele fez, né, a principal descoberta. No segundo parágrafo conta um pouquinho da vida dele, onde ele nasceu, enfim, os primeiros anos da infância e acabou, tá? E o que a gente tem aqui, ó? Espaços em branco, tá? Para quê? Provavelmente para a gente completar com alguma coisa, né? Então, vamos lá, vamos ver qual que é a questão. 35. A partir do excerto lido, assinale a alternativa correta em relação ao uso do vocabulário. Bom, no number one eu tenho um monte de preposição, ó. In, on, at, over, under. Então, se eu souber a número 1, eu já mato a questão. Nem preciso olhar as outras, então vamos ver. Born, modern day Croatia. Nascido no que é hoje em dia, né? A Croácia. Bom, país. Cidades, estados e países. In. Regra, tá? Então, já matei. Que mais que tem aqui? Siblings, number one, e invented. Então, vamos ver. Tesla was one of 5 children, including siblings. Os irmãos, ou irmãs, né? Dana, Angelina, Milka e Marika. Sei lá como é que fala isso, né? E aqui acho que era who invented, né? Então, ele foi muito inspirado pela mãe, que inventava eletrodomésticos. Olha que legal. Invented. Small household appliances. Very good. Então, é a letra A. Já matei só pelo in, né? Na frente de cidades, estados e países, gente. Eu sempre vou dizer I was born in Videira. Eu nasci em Videira, tá? Mesmo que seja estado, seja país. I was born in Santa Catarina. I was born in Brazil. Leia o texto e encontre a palavra engineer. Importa destacar que ela é formada por um sufixo ER. Agora, assinale a alternativa em que o sufixo ER não tem a mesma função da palavra em foco. Nem preciso voltar lá no texto. Então, aqui, ó, engineer. Esse sufixo aqui, ele caracteriza a formação da pessoa, ou substantivo, que indica a pessoa que faz essa ação. Então, engine, motor, né? Engineer, a pessoa que lida com motores, né? Então, seria o engenheiro. Então, eu tenho que achar a palavra aqui que tem esse sufixo, mas que não é formação, que não forma a profissão, digamos assim, que não forma a pessoa que faz aquela ação, né? Então, o que vai ser? Qual é a outra função do ER? Comparativo, né?
colder than, hotter than, bigger than, smaller than. Então, se não vai ser igual ao engineer, vai ser comparativo. Teacher, worker, player, prettier, singer. Prettier, né? Comparativo. Cara, é muito fácil isso. Leia a sentença. Tesla came to the United States and briefly worked with Thomas Edison before the two parted ways. The two parted ways. Separaram, né? Cada um segue seu caminho. Sobre o significado do fragmento, perdão, fragmento em destaque, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Os dois uniram forças? Não, pelo contrário, né? Os dois se separaram? Sim. Ambos tinham ideias comuns, mas não trabalharam juntos. Não fala de ideias comuns, só fala que esse trecho aqui sublinhado só diz que eles se separaram, tá? Então é só a 2, letra B. Observe a palavra em destaque. Nikola Tesla was an engineer and scientist known for designing the alternating current electric system, which is the predominant electrical system using across the world today. Predominant? Predominant. Não lembro qual que é a sílaba tônica, depois tem que pesquisar. Which é classificado como um pronome relativo, portanto, ele recupera uma ideia anteriormente exposta. Assinale a alternativa que contém essa ideia. Bom, o which aqui ele está substituindo, tá? Alguma coisa que já foi mencionada. Então, olha bem. Nikola Tesla era um engenheiro e cientista conhecido por projetar o sistema elétrico de corrente alternada, que é, ou qual é o sistema elétrico usado no mundo todo hoje em dia? Alternating Current Electric System, né? Que é o sistema elétrico predominante. Então, é letra B. Ah, aqui, ó. Essa questão também para mim tinha que ser anulada, tá? Até eu não sei se não foi essa que a gente estava discutindo esses dias no grupo lá dos teachers. E que eles deram como errada e a pessoa entrou com o recurso e eles continuaram dizendo que não, que a resposta deles era certa. Sinceramente, eu não sei quem faz as provas dessa banca, tá? Porque, olha, ou digita mal pra caramba, né? Porque observe a frase. Tesla's interest in electrical invention was spurred by his mother. Então, o interesse do Tesla em invenções elétricas foi fomentado, né? Foi motivado, incentivado pela sua mãe. Diante das assertivas, assinale a alternativa correta em referência ao apóstrofe S. Cara, o que é esse apóstrofe S aqui? É o caso genitivo, é o caso possessivo. Ninguém sabe, quer dizer, eu não posso dizer ninguém, mas tipo assim, não se sabe mais o que significa esse S, porque ele não é o S do is e ele não é o S do has, tá? Esse S aqui não se sabe o que ele significa, porque isso daqui é uma estrutura extremamente antiga, tá? Se eu não me engano, o professor meu falou que veio da língua que os vikings falavam, quando se uniu todos aqueles dialetos, aquelas linguagens para formar o inglês. Então, se perdeu no tempo essa explicação. Sabe-se que ela expressa posse, mas não se sabe exatamente o que significa esse S, tá? É a contração do verbo to be is? Não. Faz parte do caso genitivo ou possessivo, indica algo que te pertence ou está associado a alguém ou uma coisa. Essa é a certa. É a contração do verbo have, has, não, tá? Então, aqui, a resposta, para mim, é a número 2. Então, seria a letra B, tá? Mas o gabarito traz a letra C, que diz que a 3 está correta. Sinceramente, gente, que banca, hein? Leia o fragmento, de novo, o fragmento do texto. Born in Croatia. Olha aqui, ó. A resposta da questão anterior. Aqui, ó. Você está vendo o que eu digo? Que banca? Que tipo de elaboração? Que tipo de prova é essa? Eles dão a resposta. Born in Croatia, Tesla came to the United States. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta quanto ao uso da formação em destaque. Sinceramente, dá medo, né? Dá medo de você fazer uma prova assim. Então, born in Croatia é explicativo, pois constata onde ele nasceu, argumentativo, pois discute o lugar de nascimento, temporal, pois marca o tempo cronológico. Não, né? É explicativo. Tá certo, explicativo. Então, só um.
Leia a afirmação. Aqui já me pegava, mas já não é a parte que eu domino, só que é o que eu falei para vocês, prestem atenção no título. Leia a afirmação de Souza, tá? Não vou ficar lendo aqui. Gêneros textuais são tipos de textos cuja função comunicativa é reconhecida social e culturalmente por uma determinada comunidade. Além de terem essa função comunicativa específica, os gêneros textuais se caracterizam por organização, estrutura gramatical e vocabulário específicos, assim como pelo contexto social em que ocorre. A partir da colocação dada e da leitura do texto sobre Nikola Tesla, assinale a alternativa correta em relação ao gênero textual. Tcharam! Qual que é o título? Nikola Tesla Biography. Biography. Beleza? Tá. Aqui tem mais um... Nossa, cara, eu não vou ler tudo isso daqui, tá? Aqui fala dos grupos nominais, ou sintagma nominal. Determinante, modificador, substantivo, tá? Então, aqui eu tenho esse grupo nominal aqui, ó. The Alternating Current Electric System. O que eu tenho sempre num sintagma nominal? Determinante, que é um artigo, geralmente. Modificadores, que são geralmente adjetivos, algumas vezes podem ser advérbios. E o núcleo vai ser sempre um substantivo, que no caso é o system. O núcleo do grupo nominal é a palavra system? Sim, tá certo. O grupo nominal tem dois núcleos? Não, só um núcleo. E tá errado. O fragmento em análise não é um grupo nominal, pois não é verbo. Exatamente por isso que ele é um grupo nominal, né? Porque não tem verbo. Então, só a 1 está correta. Observe as estruturas e se atém apenas às palavras sublinhadas e assinale a alternativa que apresenta qual delas é o núcleo do grupo nominal ou do sintagma nominal. Bom, não vai ser verbo, né? Tesla was one of the 5 children. Então, eu tenho aqui, ó, esse é o grupo nominal, one of the 5 children. O núcleo vai ser sempre o substantivo. E eu acho que eu posso dizer 100% dos casos vai ser a última palavra, porque o substantivo sempre vai vir depois, né? Se eu tiver artigo, se eu tiver adjetivo, o que eu tiver vai estar antes do substantivo. Mas não vou falar sempre porque eu não gosto dessa palavra em inglês, tá? Eu acho muito arriscado dizer sempre e dizer nunca, tá? Então aqui a letra A. Porque children é o substantivo, vai ser o núcleo do sintagma nominal. Nikola Tesla was an engineer and scientist known for designing the alternating current electric system. Observe a formação ing em designing. Agora assinale a alternativa que a explique corretamente. O sufixo ing existe apenas em informações verbais? Não. O ing tem várias funções, tá? Uma delas é essa, mas não é só essa. Existem informações verbais no passado contínuo, como nesse caso aqui não está nem no passado contínuo, nem no presente contínuo. Está pedindo por que isso daqui está com ing. O prefixo ing ocorre com verbos que tenham uma preposição posterior? Não. Para começar, nem tem preposição posterior aqui, ó. Tenho the, tem um artigo. O prefixo ing ocorre com verbos que tenham uma preposição anterior a eles ou antes deles. Bom, aí que mora o perigo, né? Porque anterior quer dizer que pode estar lá para frente. Antes é diretamente antes, sem nenhuma palavra separando eles. E é essa a resposta certa. Inclusive, isso daqui estava comentando com os alunos que estão fazendo o curso de inglês para concurso público, tá? Que sempre que a gente tem um verbo logo após uma preposição, esse verbo tem que estar no gerúndio, tá? Diretamente após, sem nenhuma palavrinha separando. O pessoal que fez a aula deve estar lembrado disso daí. 45. Aqui vai entrar essa questão de metodologia, técnicas de leitura, estratégia de leitura, enfim, essa parte aqui que eu não sou muito familiarizada, tá? Então, aqui pede para você assinalar a alternativa correta em relação ao skimming, tá? Eu só vou passar a resposta para vocês aqui, ó, depois se vocês quiserem a prova, para vocês lerem e entenderem, enfim, tá?
Mas o que é o skimming? É aquela leitura rápida, né? Que você faz para obter a ideia central do texto, tá? O scanning você vai em coisas específicas, né? Parafraseando Michael Swan, um marcador de discurso ou marcador discursivo é uma palavra ou expressão que indica a atitude do falante em relação ao que está dizendo. Assinale a alternativa correta a partir do marcador discursivo na sentença. Uhul, this test is so easy. O que esse uhul está querendo dizer, né? Ele está especificando o sujeito da oração? Não, né? É uma conjunção que explicita sequência, demonstra a relação de poder do sujeito, a negação da vontade? Não. Enfatiza o pensamento do interlocutor. Então, ele está pensando que realmente aquele teste é muito legal, muito fácil, né? Então, uhul, ele está vibrando, né? Aqui, 47. Leia a afirmativa a seguir, ó, seguir com 2 is. Por isso que eu digo, gente, que provinha. E assinale a alternativa que apresenta a qual estratégia ela se refere. A estratégia de supor e adivinhar, levantar hipóteses e confirmá-las ou não. O contexto e o próprio texto fornecem informações para o esclarecimento do significado de uma palavra. Observe as palavras anteriores e posteriores. Também é útil quando há necessidade da percepção das ideias que não estão evidentes no texto, naquelas ocasiões em que há necessidade de ler nas entrelinhas, tá? Que estratégia é essa? Inferência, né, gente? Tá? Você está supondo, adivinhando, enxergando nas entrelinhas, tentando levantar uma hipótese. Isso é inferência. Há diversas estratégias de leitura, como nos apresenta Souza. Uma delas é acionada como um recurso acerca do assunto, pois a compreensão do texto vai depender grande parte do conhecimento que o leitor já possui e se encontra armazenado em sua memória. Esse conhecimento resulta da aprendizagem acumulada ao longo do tempo e pode ser acessado para auxiliar na interpretação de informação de textos. Possibilita a formulação de hipóteses e inferências partindo da leitura do texto. Para ativá-lo, o leitor deve prestar atenção em títulos, subtítulos e figuras, por exemplo, e tomá-los como ponto de partida. Isso é o quê? Conhecimento prévio, né? Conhecimento que o leitor já possui. Disse tudo. 49. Observe a tabela a seguir e assinale a alternativa que apresenta a única palavra que não pode ser considerada um cognato. Olha, eles voltaram a bater na mesma tecla. Quando tem assim, cognato, é o cognato verdadeiro. É aquele que você olha, verdadeiro, é muito bom, Silvio. Verdadeiro. É aquela palavra que você olha e consegue deduzir, porque ela é escrita quase igual ao português ou igual, e significa realmente aquela coisa. Por exemplo, television. O que é television? Você vai olhar para essa palavra, você não vai dizer que é geladeira, né? Então, isso é um cognato verdadeiro. Se eles colocam cognato, é cognato verdadeiro, senão eles vão colocar falso cognato. Lembrem disso, gente. Television é um cognato verdadeiro. Invasion, system, piano, publicity, virus, diary, success, blue. Ah, mas eu sei que blue é azul, eu sei, eu também sei, tá? Mas blue não é um cognato verdadeiro. Se você não conhece a palavra e olha para ela, você não pode deduzir que é azul. Não tem como você olhar para ela e dizer, ah, se escreve igual ao português, é azul. Olha a diferença. Só tem o L e o U aqui, mas ó, não tem nada a ver, entendeu? Então aqui a resposta é blue. Leia o fragmento. He sold several patent rights. Considere que há uma sequência de colocação dos adjetivos. Assinale a alternativa que siga. Olha aqui, ó. Assinale a alternativa que siga. Assinale a alternativa que segue, né? A mesma ordem de adjetivos. Cara, eu tenho até medo de ver a prova de português dessa banca. Eu vou levar um processo ainda. Então, que tem a mesma ordem de adjetivos. Eu tenho o adjetivo, apesar de que several não é adjetivo, não, né? Several é advérbio.
tenho o advérbio de quantidade, eu tenho o adjetivo e eu tenho o substantivo. É um sintagma nominal, tá? Então, eu tenho que ter a mesma estrutura. Não, né? I like ice cream, nada a ver. WhatsApp, nada a ver. Very luck, nada a ver. Various different vases. Tá aqui, ó. Letra A. Acabou, né? Olha, uma provinha bem chata, tá? Bem confusa, com muitos erros. Deixem nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam comigo com o que eu achei ali de errado, né? Ou se eu que não estou vendo algum detalhe. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa correção. Lembrando que a gente tem o curso de inglês para concurso público, tá? Vai começar quarta-feira que vem, dia 8 de março. Se vocês quiserem mais informações, tem um vídeo aqui que eu vou deixar nos cards e tem também o meu WhatsApp para vocês entrarem em contato comigo, tá? Preço bem acessível, tá? Aula bem completa, bem legal. Você pode fazer o mês que você quiser. Eu calculo que a gente vai até agosto com esse curso, mas não é obrigatório você comprar todos os meses, tá? Se tu quer comprar aulas atrasadas, você pode. Enfim, você que vai dizer quantas aulas você quer fazer, como que você vai querer fazer. Entre em contato comigo que a gente conversa, tá bom? Pessoal, muito obrigada para quem me acompanhou até aqui. Não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, que isso me ajuda muito, tá? Thank you very much and see you.